Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Vamos dar continuidade à nossa série de pregações sobre o tema CRI, por isso eu falei, de acordo com 2 Coríntios 4:13. E na mensagem de hoje nós vamos acrescentar mais um importante princípio, que é ver no coração. Até aqui nós temos entendido que a fé é a linguagem de Deus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, Hebreus 11:6. E para que a fé ela seja liberada, nós precisamos confessar com a nossa boca. Mas, entretanto, contudo, eu quero que você acrescente mais um princípio nesta questão, que é ver. Ver o quê? Ver o que está no coração. Esse é o princípio. Coração é a fonte de todas as nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras e das nossas atitudes. Lembrando que o mais importante mandamento das Escrituras é amar a Deus de todo o coração. A Bíblia também nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Há pelo menos 876 referências sobre coração na Bíblia. O assunto é muito sério. Por isso nós precisamos entender bem o assunto. A Bíblia, ela nos revela lá em Lucas 6, verso 45, eu gostaria de fazer aqui uma leitura na íntegra da seguinte maneira: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu coração, tira o mal. Preste bem atenção agora. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. Cabe aqui uma pergunta muito importante: como está o teu coração? Ou, do que está cheio o teu coração? Para nós liberarmos uma fé vitoriosa, o nosso coração precisa estar cheio de fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Romanos 10, versículo 17. Então, o primeiro ponto importante que eu quero deixar com os irmãos sobre este princípio é: antes de confessar a palavra, nós precisamos colocar dentro de nós, dentro do nosso coração, uma imagem correta, uma imagem de fé. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz assim: pois como o homem imagina no seu coração, assim é. Provérbios 4, 23 diz da seguinte maneira: guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, no episódio da destruição do mundo através das águas, do dilúvio, o texto diz que viu o Senhor que toda imaginação do homem no seu coração era má continuamente. Então Deus não teve outra saída a não ser destruir a humanidade naqueles dias. E você conhece a história. Noé e sua família então foram resgatados, e tem toda uma simbologia sobre isso, né? Porque a arca representa a salvação e assim por diante. Mas o nosso assunto é basicamente esse. Precisamos entender bem o princípio de ver no nosso coração aquilo que Deus deseja. E para que isso aconteça, nós precisamos
mudar a nossa maneira de pensar. Pastor, é possível mudar a nossa maneira de pensar? Sim, é possível. Nós temos os nossos sentidos. E os nossos sentidos, eles foram nos dados para isso, para criarmos imagens. Tudo começa através de uma imagem. Vamos entender da seguinte maneira: tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você sente, forma dentro do seu coração imagens. Se você quer ter uma imagem vitoriosa, você tem que ter uma visão, você tem que ouvir, você tem que aceitar a vitória, ser um vencedor. E isso é possível através das promessas da palavra de Deus. Por isso que em Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que você entenda bem esse princípio. Como é possível nós mudarmos as imagens do nosso coração? Primeira coisa importante: vigie muito naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você tem alimentado a sua alma. Muitas pessoas, elas não se preocupam com isso. Mas, queridos, da mesma maneira que o seu físico, ela depende de uma boa alimentação, de uma boa dieta, assim o nosso espírito, assim a nossa alma, assim o nosso interior, assim o nosso coração. Não sei se você já percebeu, Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Tudo aquilo que o mundo tenta trazer, que dá marketing, é aquilo que na verdade não é saudável para os nossos corações, para a nossa mente. Por isso nós precisamos ter um filtro e ter muito cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando emocionalmente, espiritualmente, interiormente. Outra coisa importante: falar coisas boas libera fé nas nossas vidas. Parece uma coisa contraditória, não, mas as nossas palavras têm poder. E elas mudam a nossa imagem interior, e ela também serve para mudar também o ambiente em que nós estamos, porque começa a trabalhar na imagem interior também das pessoas. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que edifica, é nisso que nós devemos pensar. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, diz que nós temos que renovar a nossa mente no entendimento da palavra de Deus. Tudo isso para formarmos uma imagem correta no nosso coração. E aí vamos liberar a fé. Vamos liberar aquilo que está dentro do nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta para você e você respondesse a si mesmo. Qual a imagem que você tem dentro de si? Como você pensa de si mesmo? Como é que você pensa das pessoas que você tem convivido? É muito importante isso. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem perfeita de Deus. O pecado nos corrompeu, mas graças a Deus que em Cristo nós temos de volta uma imagem de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que eu não canso de dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Alguém pode achar assim: pastor, usa frases de efeito. Não, eu estou declarando a palavra de Deus na sua vida. Eu estou declarando o que Deus tem preparado para todos nós. A vitória, a bênção. Mas para que isso aconteça dentro do seu coração, você precisa ter essa imagem formada. E aí você vai declarar, a fé vai ser liberada e tudo é possível àquele que crê. Meus queridos, meus amados, eu queria, nesse primeiro vídeo, sobre esse princípio, não sobre o assunto, porque nós já temos falado bastante sobre esse assunto, mas sobre esse princípio, declarar sobre você a palavra de Deus.
para que você tenha uma imagem correta, uma imagem segundo a Bíblia nos diz. Amém? Então, vamos orar assim. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito, eu declaro sobre a minha vida que eu sou de Cristo, que eu sou mais que vencedor, que dentro de mim há uma imagem perfeita em Cristo, que eu recebi o dom da justiça, a abundância da graça e eu sou mais que vencedor. Eu não vou permitir que as imagens erradas, as imagens de derrota, de pessimismo, dominem meu coração, porque eu entrego meu coração a Ti. O meu coração é Teu. Aleluia. E eu sei que eu tenho em Cristo as promessas de uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. As pessoas que estão ao meu redor são abençoadas através da minha vida. As pessoas do meu convívio também são afetadas pela minha maneira de viver. Eu confesso agora, eu confesso uma imagem segundo a vontade de Cristo, pela fé. A minha mente é uma mente vencedora. Eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho disposição. Amém. Amém, queridos? Toma posse da tua vitória, meu querido. Deus já está trabalhando a teu favor. Então, para nós concluirmos, observem bem, estamos acrescentando mais um princípio, ver o que está no nosso coração. Avalie bem tudo aquilo que você tem permitido entrar no seu coração, porque do seu coração procede a vida. Amém, meus queridos? Então nós vamos agora pedir que você continue firme, nos ajude compartilhando esse vídeo, faça a sua inscrição lá no nosso canal, porque você vai nos permitir, ou vai permitir mais pessoas estarem assistindo, e eu tenho certeza, queridos, que a vitória é certa. Amém? Nós vamos continuar falando sobre esse princípio, dentro desse tema tão importante que nós temos abordado. Por isso eu falei. Amém, meus amados? Ore por mim, ore pela minha esposa, pastora Roseli, ore pelo nosso ministério e não se esqueça, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém, amém. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente.